Você tem ouvido vozes, mas não tem discernido se essa voz é do Espírito Santo ou se essa voz provém do maligno? Eu quero hoje te ensinar a discernir dentro da palavra, a ouvir e discernir a voz de Deus ou se é voz do maligno e o que fazer quando isso acontecer. Eu sou Paulo Antero, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. E antes desse vídeo começar, eu peço que você já curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal. Fazendo assim você nos abençoa e abençoa aquele que está nos assistindo. Tá bom? Queridos, veja bem, nesse mundo em que vivemos, paralelo com o mundo espiritual, né? Eu gosto sempre de dizer que o mundo espiritual ele veio primeiro do que o mundo natural. Então eu gosto de dizer que o mundo espiritual ele é um mundo real e o mundo que vivemos é um mundo natural. Eu quero aqui explicar da forma mais simples possível para alcançar todos os públicos, tá bom? Então eu não dificulto, pelo contrário, eu facilito para que todos, até mesmo aquele que é um novo convertido, entenda o que eu vou falar aqui. Então o mundo espiritual, o que acontece nesse mundo físico, é um reflexo do que já aconteceu no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é um mundo real, então ele é mais real do que você imagina. Então há muitas vozes, Deus fala com teus filhos através do teu espírito e o diabo também fala, mas nós precisamos discernir. Vou dar um exemplo muito grande, né? A voz do Espírito Santo de Deus, você nunca vai temer, ficar com medo dessa voz. Você pode até temer, ter temor ao ouvir essa voz, mas pânico, medo, ficar apavorado, não. Porque a voz do Espírito Santo de Deus é a voz de Deus falando no teu homem interior. Paulo diz assim que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a voz de Deus não há confusão, não tem como a voz de Deus trazer dúvida. A voz de Deus ela traz clareza, certeza ao ouvir, ela não traz medo ao ouvir essa voz. Agora escute isso, a voz do Senhor nunca, jamais, ela irá contra a palavra de Deus. Jamais Deus falará contra a sua própria palavra, contra os princípios bíblicos que já estão estabelecidos. Um exemplo muito simples e claro para que você entenda. Uma voz de repente falou assim para você, você pode até ter uma serva de Deus, e disse assim, o teu esposo está te traindo. Jamais o Espírito Santo vai falar dessa forma. Quando o Espírito Santo revelar para você uma traição, ele já preparou o teu coração para liberar o perdão. Então o Espírito Santo nunca vai trazer confusão, porque se ele falar com você dessa forma e te trouxer ciúmes, não estou dizendo que o Espírito Santo de Deus não pode falar, revelar um pecado, pode sim, mas ele não vai gerar um ciúme, ódio, raiva. Então se de repente você ouvir uma voz dizendo assim, olha, o teu esposo está te traindo, e você começou a gerar raiva dentro de você, ódio, quando seu marido chegou, você já foi para cima dele com desconfiança, não, essa voz não provém de Deus, é o enganador, é o maligno, manipulando a tua mente para trazer contenda no teu casamento. Se for o Espírito de Deus, primeiro ele vai te preparar, vai falar no teu espírito já, preparando o teu coração para receber essa notícia. E quando ele te dá essa notícia, você vai estar preparado. Então, a voz do Senhor jamais irá contra os princípios bíblicos, e a voz dele não causa medo, pelo contrário, traz paz. Eu já ouvi diversas vezes a voz do maligno, e sei muito bem o que é a voz do maligno, e já ouvi muitas vezes a voz do Senhor falando comigo na madrugada. A primeira vez que o Senhor falou comigo audivelmente foi sobrenatural. Porque quando ele disse assim, Paulo, eu só ouvi esta palavra, Paulo, o meu nome já foi implantado no meu espírito, o que eu tinha que fazer, que era orar. E para quem orar? Para qual causa orar? Você está entendendo? Então, quando o Senhor falar com você, ele não fala sem propósito. Se ele estiver te chamando, com certeza, ou é para você orar, ou é para revelar algo para você. Deus não vai falar ao vento, tá entendendo? Então, quando o Senhor falar com você, no teu homem interior vai haver paz. No teu homem interior, no teu espírito, vai haver calmaria, porque é no teu espírito que ele fala. Ele não fala na tua alma, ele não fala na tua mente, ele não fala na tua carne, ele fala no teu espírito.
E quando ele fala no teu espírito, ele traz paz para a tua alma. Agora, quando você ouve a voz do diabo, quando você ouve a voz do maligno, isso traz pânico, traz medo. Eu já ouvi a voz do diabo chamando pelo meu nome, e isso dá calafrios, isso traz pavor, traz dúvida. A voz do Senhor não traz dúvida. O Senhor não é um espírito de contenda, né? Para que quando ele falar com você, você não tenha certeza. Não. O Senhor, quando falar com você, você não vai ter dúvida de que o Senhor está falando contigo. A voz do Espírito Santo é mansa, a voz do Espírito Santo é suave, e quando ele te amar, você vai saber para que é. Então, é muito fácil discernir. Qualquer voz que fale com você e te traga confusão na mente, ciúme, contenda, vá contra os princípios bíblicos, essa voz não provém de Deus. Até mesmo quando essa voz trazer, eu vou dar um exemplo muito grande para você, muito simples. Se de repente você ouvir uma voz dizendo, olha, tua esposa está te traindo, e você seguiu a tua esposa, investigou e realmente ela estava te traindo, e você largou dela, houve uma contenda tão grande, não foi Deus que falou, foi o diabo que causou toda essa situação. Porque quando Deus fala, ele já primeiro prepara o nosso coração, ele já nos quebranta, para que quando ele revelar, estejamos prontos para liberar o perdão. Essa é a voz do Espírito Santo. Ele não vai contra os princípios bíblicos. E nenhum fator, e nenhuma doutrina bíblica, a voz do Senhor irá contra. Então, qualquer espírito que aparecer para você, qualquer voz, indo contra a palavra, amaldiçoa, repreenda, porque esta voz não provém do Senhor. Então, aprenda a discernir. Quando as vozes vierem, você sentiu medo, repreenda. Se você sentiu paz, se você sentiu alegria, você vai fazer igual Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te ouve. E aí, irmão Paulo, o que eu faço? Duas coisas. Se você ouvir essa voz que te trouxe paz, se você ouvir essa voz que te trouxe calmaria, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve e vai dobrar o seu joelho ou ficar sentadinho no seu canto em silêncio, porque o Senhor está te chamando para falar e não para você falar, mas sim para você ouvir o que ele tem para falar contigo. E quando for a voz do maligno, repreenda instantaneamente. Para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autoridade aqui. Tá bom? Aprenda a discernir e usar as armas que o Senhor te entregou nas tuas mãos. Deus te abençoe.